ITMC 2023, questão 21, grade 11. Considere as proposições seguintes. São dadas 4 proposições, né, e pergunta-se qual ou quantas delas ou são corretas, são verdadeiras. Observa a proposição 1, diz que a tangente do arco tangente de 2 mais o arco tangente de 3 é igual a tangente de menos π sobre 4. Se observarmos agora a proposição 3, ele dá apenas o arco tangente de 2 mais o arco tangente de 3 igual a menos π sobre 4. Da mesma maneira, ele apresenta a proposição 2 e a proposição 4. Poderíamos pensar assim, ora, o que são essas funções tangente? Ora, tem aqui a função tangente, sendo f, ela é definida num domínio restrito, que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Lembrando que isso aqui é um intervalo, em todos, com imagem em todo R. Já a f a menos 1, ou seja, a inversa dela, seria definida para todos os reais, aplicado nessa imagem restrita que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. É importante lembrar que se eu tiver aqui y igual a tangente de x, então eu tenho que a inversa, essa aqui é a minha f, né? A f a menos 1 seria x igual a tangente de y, ou seja, o y seria um número que é dado por arctangente, arctangente de x. E claro, quando eu aplico a f a menos 1 na f, então eu terei, por exemplo, aí, que a tangente do arctangente de x, isso aqui é a inversa da inversa, é o próprio x. Muito bem, então poderemos pensar que quando eu coloco, se eu tenho uma tangente dessa soma, igual a tangente de menos π sobre 4, eu poderia logo dizer que então essa soma também é menos π sobre 4. Porque aplicando a tangente dos lados, seria óbvio a gente colocar, por exemplo, se eu definir o x como sendo arctangente de 2 mais arctangente de 3, então a tangente de x será a tangente de arctangente de 2 mais arctangente de 3. E é claro que isso aqui, sendo verdadeiro, eu posso aplicar que isso aqui é π sobre 4. Então eu posso dizer, então se isso aqui é verdadeiro, isso é verdadeiro. Bom, se for desta maneira, eu teria que essas duas ou são verdadeiras ou são falsas, essas duas ou são verdadeiras ou são falsas. É claro que existe um problema aí. Qual é o problema? Por exemplo, quando a gente analisa π sobre 2, tangente de π sobre 2 e arctangente de π sobre 2 mais arctangente de π sobre 3, essa tangente, ela vai dar um número que corresponde à tangente de menos π sobre 4, que é menos 1. Então, o número vai dar negativo. Mas quando eu pego apenas os valores, lembrando que esses valores da arctangente de 2 e arctangente de 3, eles são valores positivos, porque eu teria que pensar assim, é um número cuja tangente dá 2. Ora, se a gente for olhar o ciclo trigonométrico, aqui eu vou fazer aqui do lado, aqui em cima, o ciclo trigonométrico, por exemplo, aqui não está bem feito, mas vamos pensar que a tangente é a linha que passa por aqui, ó. Então, a gente vai pensar assim, qual é o número cuja, se eu estou falando arctangente de 2, é o número cuja tangente é 2, então o 1 é π sobre 4, eu estou vendo bem aqui, ó, 1 é π sobre 4, esse aqui é o 1, mas para dar 2 é aqui em cima, e para dar 3 é ainda lá em cima, então tudo é no primeiro quadrante. Mas a soma desses valores é um número positivo, porque eu teria aqui, isso aqui seria arctangente de, por exemplo, arctangente de 2, eu teria um pouquinho mais em cima arctangente de 3, por exemplo, que eu teria arctangente de 3, e aqui eu teria, eu teria a tangente de arctangente de 3, só arrumando aqui, eu teria separadamente a tangente de arctangente de 2. E aqui eu teria a tangente de arctangente de 3. Ora, são ambos positivos.
como que eu vou somar dois números positivos e eu vou obter um número negativo? Então, certamente, apesar de isto aqui parecer verdadeiro, esta expressão não pode ser verdadeira. Então, vamos agora analisar essa situação. Para analisarmos, eu tenho uma tangente de soma. Então, eu teria uma tangente, por exemplo, aqui de A mais B. Caso eu não lembre de como é essa tangente da soma, aí eu estou um pouco perdido. Por quê? Porque aí, nesse caso, eu teria que lembrar da expressão. Vou colocar aqui para vocês. A tangente de A mais B é a tangente do A mais a tangente do B sobre 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B. Então, isso aqui é a tangente da soma. Isso vai me permitir, por exemplo, calcular essas expressões. Então, quando eu substituo aqui veja, eu estou colocando que o A na minha expressão é arctangente de 2 e o B é arctangente de 3. Então, vai ficar assim, quem é a tangente do nosso x em questão para essa expressão? É a tangente da soma, mas essa tangente da soma vai ser tangente de A, tangente do arctangente de 2 é 2, mais tangente do arcotangente de 3 é 3, sobre 1 menos tangente do arcotangente de 2 é 2, vezes tangente do arcotangente de 3 é 3. Então, isso aqui vai ser 5 sobre 1 menos 6, que é 5 sobre menos 5. Isso aqui é menos 1. Ora, menos 1, ele é exatamente igual, né, a tangente aqui de x será exatamente igual à tangente de menos π sobre 4, que é menos 1. Então, essa aqui é a verdadeira. Agora, vou comprovar a mesma coisa para cá. Veja que aqui não há problema. Eu pego tangente de meio, geralmente a tangente de meio, só para lembrar aqui, a tangente do arco tangente de meio, se eu fosse colocar, só para lembrar, o que é a tangente do arco tangente de meio? Mas se eu fosse fazer separadamente, o arco cuja tangente é meio. Olha, meio seria aqui, ó. Estou falando desse arco aqui, ó, meio. E o outro é 1/3. 1/3 seria aqui, ó, mais ou menos, né? Então, nós temos dois números positivos. Então, a soma, obviamente, vai dar um número positivo. Então, tá de boa. Isso aqui seria o valor, né? Se eu fosse analisar aqui, o arco cuja tangente é meio. Que é meio, e aqui é 1/3. Lembra? Aqui desculpa, está ao contrário. Aqui é 3 e aqui é 2. Isso aqui vai ser 3, isso aqui vai ser 2. Pronto, então eu sei que esses dois números somados dão positivo. Agora falta verificar se essa expressão é positiva. O que eu vou fazer? Vou utilizar o mesmo princípio. Só volta da cor aqui. Vou dizer que o x, né, meu x em questão, é essa tangente aqui, ó. Isso tudo aqui é o meu x. Então, vamos colocar a tangente, né, de x será tangente A 1/2 mais 1/3 sobre 1 menos 1/2 vezes 1/3. Ora, isso aqui vai ser o MMC 6, né? 6 por 2, 3, mais 6 por 3, 2. Isso aqui dá 5/6. E embaixo eu terei 1 menos 1/6. Isso aqui vai ser, então, 5/6 por 6 vezes 1 menos 1, 5/6. 5/6 por 5/6 é 1, obviamente, essa tangente de x será, então, a tangente de π sobre 4. Portanto, esta aqui também é verdadeira. Então, dessas proposições aqui, são verdadeiras 3. Letra D.